Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Povo de Deus, estamos vivendo as alegrias do 19º domingo do tempo comum. E eu queria trabalhar aqui duas expressões que foram colocadas no Evangelho de hoje. A primeira, a palavra que Jesus direciona para os seus discípulos em meio às aflições dos ventos contrários e das ondas balançando o barco dos discípulos. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Tomemos posse dessa palavra de Jesus. Os discípulos, eles seguiram à frente em direção ao outro lado do mar. Eles tinham que fazer uma travessia de um lado para outro, a mando de Jesus. E nesse caminhar, na verdade, nesse navegar, porque eles não estavam caminhando, estavam navegando, e nesse navegar, ventos contrários, ondas fortes. E aí o que é que veio no coração dos apóstolos? Medo, aflição, angústia. Vamos morrer, vamos perecer. Não somos capazes de vencer essa tempestade, esses ventos contrários. Na nossa vida, passamos por tempestades, enfrentamos ventos contrários. E aí é preciso sempre se recordar, nestes momentos, dessa palavra de Jesus: coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem para o enfrentamento. Sou eu, Jesus está contigo. Se Ele está contigo, a quem eu temerei? Se Deus está ao meu lado. É impossível
aqui, nesse mundo, a gente ter uma vida só de facilidades, uma vida mansa, tranquila e sossegada. Não, o mundo não é um mar de rosas. Para que se colha uma rosa no jardim, é necessário ter muito cuidado com os espinhos, porque a rosa não vem sem os espinhos. Mas não é porque a rosa tem espinhos que ela perde a beleza. Não é porque a vida tem seus desafios, não é porque nós enfrentamos os ventos contrários que a vida não tem sentido, que a vida não é boa. A vida é boa, mas tem o quê? Os seus espinhos. E cada um, hoje, nesta celebração, é convidado a pensar na tempestade que tem enfrentado, ou nos ventos contrários que te amedrontam. O que te amedronta, o que te angustia, o que te aflige, o que te faz pequeno, a ponto de você não ter confiança em si e nem em Deus. Hoje é o momento de você sentir-se encorajado a lutar, a prosseguir, a persistir. Você quer falar alguma coisa comigo, meu filho? Pode falar. O que é? Ele está falando inglês comigo aqui, não estou entendendo não. O que você quer? Você quer ir lá pertinho de Jesus? Ah, papai do céu lá. Ele falou que quer ver papai do céu. Ah, papai do céu lá. Já viu? Agora guarda no coração. Então é o seguinte, a gente passa por esses momentos da vida, e aí Jesus ele requer de nós não um amedrontamento, não um acovardamento, mas uma decisão, uma posição. Ir para a frente. Os discípulos tiveram que tirar a barca do porto seguro e enfrentar as intempéries do mar, para poder chegar na outra margem. E assim também é na nossa vida. Para poder chegar à margem da alegria, nós temos que enfrentar tantas coisas, né, gente? Para poder chegar à margem da paz, nós temos que enfrentar tanta coisa. Para poder chegar às margens que nós sonhamos, nós precisamos enfrentar tanta coisa. Mas que você nunca, jamais desista de realizar o sonho que Deus plantou no seu coração e de chegar na margem que Jesus determinou para que você chegue. Jamais você pare pelo caminho. Jamais você se sinta um incapaz ou um incapacitado. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Que essa seja a palavra a te fortalecer, que essa seja a palavra a te... Oi. Hello. Ele está gravando a missa, por isso. Está com o celular na mão ali. Então é o seguinte, que você nunca deixe de seguir, apesar dos problemas. Problemas tem hora que é bom, para mostrar o tamanho da sua força, o tamanho da sua inteligência, o quanto que você é resiliente. Porque se a gente sabe passar pelos problemas, nós nos tornamos fortes. Nós sabemos o tamanho da nossa força. Tem até um ditado que diz: você só saberá o tamanho da sua força quando talvez você precisar de mover um grande desafio. Que nós possamos mover os desafios da nossa vida segurando na mão de Jesus e recebendo dele a coragem para esse enfrentamento. Em todas as missas eu disse: não existe problema que se resolve sozinho, não tem provação que passe sozinha. É preciso sempre que a gente levante para poder enfrentar, porque às vezes tem muita gente que enfrenta problema, aliás, tem muita gente que quer enfrentar problema sentado, acomodado, de braços cruzados, querendo que os outros façam por mim. Ninguém vai fazer por você, ninguém vai resolver seus problemas não, a não ser você. Tem gente que traz problema para você, mas resolver por você são poucas pessoas. Não vou dizer que não tem, mas são poucas as pessoas.
mas tem muitos abacaxis que é você mesmo que tem que descascar. Tem muitas aflições que é você mesmo que tem que resolver. E para isso, nós vamos lembrar dessa palavra de Jesus: coragem, filho, estou contigo, não tenhas medo. Alimente a sua fé, e aí você verá os seus medos diminuírem. Medos, eles existem. Tem pessoas que têm medo de escuro, tem pessoas que têm medo de cachorro brabo, tem pessoas que têm medo de cobra, e é para ter medo mesmo, né? Temos esses medos, mas alguns nós alimentamos com as nossas paranoias, com as nossas inseguranças, com os nossos traumas. Medo a gente controla, medo nós não alimentamos. E nós só vamos diminuir os nossos medos a partir do momento em que nós aumentarmos a nossa fé. E aumentar a fé significa vida de oração pessoal. Assim como Jesus fez, subiu ao monte, a sós, e permaneceu ali sozinho, até de madrugada. Nós precisamos desses momentos com Deus espiritualmente, para que tenhamos a força necessária para esses enfrentamentos da vida. E aí, você tem que colocar na sua mente: com Deus e com fé, eu posso controlar o meu medo. Eu controlo o meu medo e não o medo me controla. Nós temos que colocar isso na cabeça, gente. Tem gente que tem medo de tudo, e aí não vive a vida de forma plena. Desconfia de todos, desconfia de tudo. Isso só vai gerando insegurança, isso só vai gerando mal-estar dentro de nós, que não faz crescer nada de bom. Aí eu falo para vocês: alimente a sua fé, e você pode ter certeza absoluta que os seus medos diminuirão. Lembra de Davi, quando foi enfrentar Golias? Como que eu vou enfrentar esse homem? Gigante, enorme. Mas Davi venceu Golias. Imagine se Davi ficasse alimentando os seus medos: eu sou pequeno, eu sou fraco diante desse homem, o que é que eu posso fazer? Às vezes nós somos essas pessoas. Não são os outros que nos diminuem, mas somos nós mesmos que às vezes nos diminuímos. Não sou capaz, não tenho inteligência para isso. Tudo bem, tem coisas que não é para você mesmo, mas alguma coisa, pelo amor de Deus, você tem que te faz grande, que te faz bom. Mas não, a pessoa insiste em falar: não sou capaz, não consigo, tenho medo, tenho receio do que os outros vão falar. Como diz aquela música do Jair, sei lá como é que chama o sobrenome dele, já até morreu: deixe que fale, deixe que pense, né? Eu não estou fazendo nada, você também, né? Ele tem até um trenzinho assim, né? Deixe que fale, que pense, eu não estou fazendo nada. Medo que os outros vão falar. Olha, gente, se você fazer alguma coisa, as pessoas vão falar, as pessoas vão dizer coisa boa, vai dizer coisa ruim. Se você não fizer, as pessoas também vão falar. Então você prefere não fazer e ser criticado, ou fazer e ser criticado? Faça e se criticar, tá bom, faz parte da vida. Nós temos que aprender a fortalecer-nos na fé, e fortalecer também, sabe o quê? A nossa autoestima. Nós temos que fortalecer a nossa autoconfiança. Nós temos que nos enxergar como Deus nos vê. E enxergando-nos como Deus nos vê, nos vemos como fortes, filhos de Deus. Claro que passa pelos cansaços e provações, mas a gente tem que se ver assim. Coragem, meu filho, coragem, minha filha. Levante dessa preguiça, levanta desse desânimo. Está com vontade de fazer nada, padre.
Levante para fazer alguma coisa. Não deixe as poeiras dos problemas se acumularem no seu coração. Vocês já viram problema se resolver sozinho? Já viu o cadeado abrir sozinho? O cadeado não abre sozinho não, tem que ter alguém para abrir o cadeado. Ou quando alguém não abre com a chave, arromba, né? Ou corta lá com aquela serrinha lá. Esse cadeado não abre sozinho, problema não se resolve sozinho, problema se enfrenta. Mas enfrente seu problema com Jesus. Que Jesus esteja no seu barco. Essa é a primeira palavra. Salva, Senhor, eu creio, eu tomo posse de Tua palavra, eu quero ser corajoso, esteja comigo para vencer os meus medos. E Jesus diz para você: coragem, sou eu, não tenhais medo. E uma outra coisa que eu gostaria de falar, é uma frase interessantíssima, que muito ajuda a alimentar a nossa espiritualidade, e que muito nos ajuda a fazer as travessias da nossa vida. Na nossa existência, nós teremos dias bons, aquele dia que acorda ensolarado, os pássaros cantando, você com a autoestima lá em cima. Seu filho levantou sem reclamar, foi para a escola sem fazer birra, seu marido até fez o café da manhã para você. Esses dias maravilhosos, eles existem. Mas tem dia assim que é mais ou menos, né? Você acorda, o cabelo meio assim, esbagaçado. O bom de ser careca é que não tem nem cabelo para poder pentear de manhã, né? Cabelo meio esbagaçado, você tenta pentear o cabelo, mas você não acha jeito para pentear seu cabelo. Tá de um lado tá ruim, do outro tá ruim. Assim, vai do jeito que dá aqui mesmo. Né? Aí você acorda com uma olheira, um zóio fundo. Não, vou passar uma maquiagem aqui, né? Bem, você começa o seu dia assim, sabe? Mais ou menos. Tem dias que é mais ou menos, né, gente? Você está meio cansado. Você não está nem cansado totalmente, e você nem está forte totalmente. Você está meio cansado. Meio. Nenhum nem outro, mas você está meio. E aí passa esse dia. Esses dias acontecem na minha vida e na vida de vocês também. E tem aqueles dias péssimos, que você acorda atrasado, que você não acha a chave do carro, que quando você aperta o controle para poder abrir o portão, falta energia, você chega atrasado no trabalho, sua esposa implica com você porque deixou a toalha molhada em cima da cama, seu filho, nem por reza braba quer levantar da cama para ir para a escola. Esses dias ruins, né? Você recebe uma mensagem do seu chefe: olha, meu filho, infelizmente estamos fazendo uma redução de quadro e você vai ter que ser demitido. Fazer o quê? Uma pena, né? Deus te abençoe. Tem esses dias ruins. Quem é que nunca passou por esses dias ruins? Todos nós passamos por esses dias ruins, por esses dias mais ou menos e por esses dias bons. Aí tem uma frase que fala assim, né? Alimente a sua fé, fortaleça a sua fé para poder viver todos esses dias, para poder enfrentar todos esses dias. Enfrentar todos esses dias bons com alegria, com gratidão, porque tem muita gente que não sabe ser grato pelo dia bom que tem. A pessoa está sempre ansiosa pelo dia que virá, mas que ainda não chegou. Está lá na casa do pai, no churrasco, no domingo, do dia dos pais, já pensando: nossa, ano que vem, eu tenho que prestar um vestibular. Ano que vem, você sabe se ano que vem vai chegar para você? São esses autossabotamentos que nos impedem de sermos gratos pelos dias bons. Dias bons que também passam. Porque depois que acabou esse dia, domingo, dia dos pais, amanhã, que é segunda-feira, trabalhar, meu filho, trabalhar, minha filha. É outro dia, entendeu? E aí você, com fé fortalecida, você vai aprender a passar por esses momentos sem necessariamente se enfraquecer, sem necessariamente querer desistir, jogar tudo pro ar. Às vezes tem dia que nós queremos jogar tudo por ar, não queremos ver ninguém, como se diz, dá a louca, né? Mas isso é momentaneamente, isso não pode ser todo dia, isso não pode ser cotidiano, não. Esporadicamente, sim, mas todo dia não. Porque Jesus fala: meu filho, enfrenta.
enfrenta esse mar bravio, enfrenta esse vento contrário. Coragem! Sou eu? Ou você não acredita que sou eu que está contigo nas suas tempestades? Porque os discípulos acharam que era um fantasma. Quando tudo estava difícil, quando eles gritaram, aparece Jesus, eles acham que é um fantasma. Fantasma existe, gente? Fantasma não existe, não. Ah, padre, eu tenho medo de assombração. 7 credo não sei, meu filho. Eu tenho medo é dos vivos. Não tenho medo de assombração, não. Fantasma não existe. Às vezes, no nosso sofrimento, na nossa provação, Deus, onde está o Senhor? O Senhor me abandonou? O Senhor não está comigo? Às vezes nós sentimos só no sofrimento, mas não, gente. Nunca que Deus, olhando do alto do céu a nossa vida, vai nos deixar perecer. Por isso que Jesus, ele vai ao encontro dos seus apóstolos. Ele estava em oração, e em oração ele sente, eles estão passando por dificuldades. Vou até eles, mas os discípulos, de tanto sofrimento, de tanta angústia, não reconhecem Jesus. Reconheça Jesus junto contigo no teu sofrimento. Que bênção é isso? Que glória é isso? Outro dia eu fui visitar uma senhora, e ela estava em estado terminal, e fui fazer a unção dos enfermos. E para poder fazer a unção dos enfermos, o padre unge a fronte e as mãos. E na hora que o familiar descobriu para poder fazer a unção das mãos, aquela senhora doente, em estado terminal, estava segurando uma cruz, a cruz de Cristo. Aquela mensagem para mim foi a seguinte: Deus presente com ela, e ela presente no sofrimento da cruz de Cristo. Aquela senhora encontrou na cruz de Cristo uma força para enfrentar a sua enfermidade. Mesma coisa quando encontrei uma outra pessoa, isso não foi aqui não, foi na outra paróquia que eu trabalhei em Ponte Nova. A mulher descobriu uma doença, um câncer, e pediu para que eu pudesse dar unção dos enfermos. Sim, com certeza, mas não perguntei que doença que era. Ela pediu a unção dos enfermos, ok. Ela falou comigo assim: padre, a partir de semana que vem eu começo meu processo de cura. A partir da semana que vem eu começo meu processo de libertação dessa enfermidade. Bem, ela enxergou a quimioterapia, a radioterapia, o processo para poder fazer o tratamento contra o câncer como um processo de cura. Ela poderia entender aquela doença como um processo de morte, mas não. Eu vou para o meu processo de cura. E começou a fazer o tratamento nessa perspectiva. Bem, isso era dela, isso foi colocado na porta dela. O mineiro não fala assim: o que está na minha porta é meu, não é dos outros? Então, se está na sua porta, como é que você vai enfrentar isso que está na sua porta? Você vai enfrentar com coragem, você vai enfrentar com fé, você vai confiar mais em você, você vai confiar mais em Deus. O que você pode fazer? Não dependa tanto dos outros, não. Algumas coisas a gente depende, né? Fazer o quê? Paciência. Mas dependa mais de Deus, seja totalmente dependente de Deus, e aí você alcançará lugares que você até então nunca imaginou. E aí você vai conseguir passar da margem da tristeza para a alegria, da doença para a cura, da angústia para a paz, porque Jesus, ele quer que você faça essa travessia, do mal para o bem, do pecado para a graça, do mundo para o céu. Jesus quer que você passe por essa margem, para essa margem, mas para isso é preciso o quê? Navegar. E nesse navegar, problemas, dilemas, dificuldades, é vida, é vida, a vida é essa aí, né? E então nunca reclame, sempre lute, viu? Nunca deixe de lutar. Quando você estiver cansado, diga: Jesus, como diz Pedro, salva-me. É a segunda expressão que está no Evangelho que eu gostaria de falar para poder encerrar esse momento. Jesus se aproxima, se apresenta até eles, e Pedro,
Ô Pedro danado, esse Pedro, gente. Olha só o que Pedro disse: se és tu. Pedro ainda continuava duvidando. Eles achavam que era um fantasma. Aí a pessoa foi se aproximando, parece com Jesus. Aí Pedro fala: se és tu. É como se Pedro estivesse desafiando Deus, né, gente? Você já desafiou Deus na sua vida? Não faça isso não, tá? Conselho que eu dou para você: não desafie Deus, não. Deus quer filhos confiantes e não que coloque Ele à prova. Nunca desconfie de Deus. Nunca desafie Deus, porque o final é sempre trágico. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Aí Jesus, olhando o coração de Pedro, falou assim: você quer vir, Pedro? Venha. Quer vir? Venha, né? Venha. Venha, Pedro. Aí Pedro, com certeza deve ter estufado o peito. Eu vou. Aí Pedro começou a andar sobre as águas. Veio um vento. Pedro sentiu o quê? Pedro sentiu medo. E o medo fez Pedro afundar. A gente acha que pode caminhar na vida sem a presença de Deus. A gente acha que pode pisar sobre o mar, que na Bíblia é símbolo do mal, que é símbolo do poder do maligno. A gente acha que pode andar com as nossas próprias forças sobre o mar. Você não vai a lugar nenhum sem Jesus. Você não chega a margem nenhuma sem Jesus. Tenha certeza disso. A margem nenhuma você chega sem Ele. Só que Deus é misericordioso, né, gente? Na hora que Pedro está afundando, aí vem a conversão, aí vem a humildade. A humildade que nos torna santos, a humildade que nos torna crentes, a humildade que nos torna corajosos. Pedro teve a humildade de falar: bem, eu não consigo andar sobre as águas porque eu não sou Deus. Senhor, salva-me. E aí, o que Jesus faz? Morre aí. Você não duvidou? Jesus falou isso para Pedro? Nananina não. Estendeu as mãos, segurou a Pedro e o salvou daquele afogamento. É assim que Deus faz com a gente, nas situações em que vamos naquele ímpeto, é eu e minha força, é eu e minha sabedoria, é eu e meu dinheiro. A gente vai, mas chega uma hora que sem Ele, a gente não consegue ir muito longe não. E aí aprenda, na sua vida de fé, nos momentos que você sentir sem força nenhuma, sentir-se impotente para algo, clamar: salva-me, Senhor. Você já teve essa humildade de dizer isso para Jesus? Salva-me. Jesus, meu casamento está uma desordem, minha vida está uma desordem. Você já confiou nessa palavra, salva-me, ao invés de reclamar para a primeira pessoa que você encontra na rua? Às vezes você está na fila do banco, né? Aí está lá uma pessoa: está frio hoje, né? Realmente esfriou. Menino, mas lá em casa está um problema. Aí a pessoa começa a contar toda a vida dela, reclamando de tudo: da mulher, do filho, do trabalho, do padre, da paróquia, de tudo. Ao invés de dizer para Jesus: salva-me. Porque nem todo mundo vai te estender a mão, não. Nem todo mundo vai estender a mão para você, não. Tem gente que vai te empurrar para o abismo mesmo. Tem gente que é assim. Por isso que eu falo que eu não tenho medo de fantasma, tenho medo de gente viva. Esses são capazes de nos empurrar para o abismo. A única mão que você pode ter certeza que pode te tirar disso que você está passando aí, de ruim, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Aí você tem que ter fé, meu filho, você tem que ter fé, minha filha. Se você não tiver, você vai afundar mesmo.
Você vai afundar e vai morrer na praia. Aprenda nos momentos em que você se sentir cansado. Por exemplo, os pais. Hoje é dia dos pais. Ser pai é uma bênção, né? Mas quantas dificuldades os pais passam para poder ser exemplo, para poder exercer sua vocação de pai. Ser mãe deve ser uma maravilha, né? Deve ser uma bênção, né? Mas quantas dificuldades essas mães passam? Amamentar o menino de madrugada, trocar fralda, ir para a escola, mas tudo isso a mãe faz por amor, tudo isso o pai faz por amor, mas existe o cansaço das tarefas diárias. E nesses cansaços, se você não dizer, Senhor, salva-me, você vai ver a sua missão de pai, você vai ver a sua missão de mãe como uma tarefa que te traz cansaço e não te traz satisfação. Aí você começa a murmurar, você começa a reclamar, você não reconhece as bênçãos que Deus te deu. Você só sabe reclamar. Salva-me é um ato de humildade, é um ato de fé e é um ato de coragem. Aprenda a dizer isso para Jesus. Salva-me, Jesus. Oh, Jesus, salva-me. Salva-me dessa angústia. Salva-me dessa depressão. Salva-me dessa falta de vontade de viver. Salva-me, Senhor. Salva a minha família, Senhor. Você está achando que é só você que consegue resolver tudo dentro da sua casa? Salva, Senhor, a minha família. Salva, Senhor, meu casamento. Salva, Senhor, a minha fé. Ressuscite, Senhor, os meus sonhos. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Por que duvidamos? Por que temos medo? É porque alimentamos pouco a nossa fé. Para terminar, lá no versículo 24, está a seguinte expressão: a barca, longe da terra, ou seja, longe da segurança, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Aqui era o começo da tempestade, o começo da provação. Aí se você for lá para o versículo 32, capítulo 14 de Mateus, você vai ver: assim que subiram no barco, o vento, o quê? Se acalmou, a tempestade começou, os problemas vieram, Jesus se fez presente, eles enfrentaram a tempestade com Jesus, e a tempestade se acalmou. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que toda tempestade tem início, meio e fim. Nada nessa vida dura para sempre, nem a felicidade nesse mundo e nem o mal. Já reparou as árvores, as flores, no tempo do inverno? Elas perdem o colorido, parece que estão mortas. Parece que estão mortas. Mas elas têm raízes profundas, que faz com que elas suportem essa estação de inverno. Setembro vai começar a primavera, né? Vem as flores, vem as cores e tudo renasce. Por quê? Porque tem raiz. Se nós estamos enraizados em Deus, a gente passa pelo inverno na expectativa da primavera. Nós enfrentamos o frio na perspectiva do calor, do amor que vem. É isso que Deus quer falar também para você. Essa tempestade que você está passando, ela vai ter um término. Quando que será, padre? Só Deus sabe. Só Deus sabe, e o tanto que você se empenha em enfrentar e correr atrás. Só Deus sabe, e a partir também da sua determinação. Mas começou e terminou. Mas antes de terminar, teve grito, teve gente achando que Jesus era fantasma, teve gente afogando. Olha para a sua vida, quanta provação você já passou? Quanta provação você já venceu? E como que você está hoje? Mais forte? Mais fraco? Com mais medo? Com mais fé? Com mais coragem? Com mais entusiasmo? Acreditando mais em si? A forma como nós enfrentamos as tempestades é que faz de nós pessoas fortes.
a forma como nós as enfrentamos. E aí, no início da provação, desespero. Ai, Senhor, meu Deus do céu, salva-me. No meio da provação, fé, vai dar certo. Deus está comigo. Entre o coragem e o não tenha medo, tem o sou eu. O sou eu está no meio entre coragem e não tenhais medo. Porque é este sou eu que vai dar coragem e que vai tirar o medo. Entenderam? E aí, no meio da provação, as coisas vão se assentando, os caminhos vão aparecendo, Deus vai abrindo as portas. No final da provação, no final da tempestade, vem o quê? Gratidão. Ufa, venci. Achei que não seria capaz, mas eu consegui, em nome de Jesus. É assim? Ô gente, que Deus abençoe vocês, que Deus me abençoe, para que guardando essa palavra de Jesus, nos tornemos cada vez mais corajosos, alimentemos mais a nossa fé, para que afundemos menos na vida, e que Deus nos faça chegar à travessia, aliás, que Deus faça nos chegar à margem que nós tanto almejamos, seja de um casamento feliz, seja de uma vida financeira mais estável, seja de uma vida emocional mais estável, seja de uma vida que não tenha tanto pecado, tanta coisa ruim. Que Deus nos ajude a chegar no outro lado da margem. Mas Ele fala, vai, segue em frente. Segue em frente. Se você não seguir em frente, meu filho, se você ficar parado igual o carro atolado no barro, os outros problemas virão e vai te afogar. Porque assim, se a gente não tem coragem para nada nessa vida, nós somos sufocados e afogados pelos nossos problemas. Sabe aquela poeira que você vai deixando juntar com o tempo? Aí depois, quando você vai limpar aquele imóvel, aquela poeira deixou um estrago muito grande dali. Bem, é assim também quando nós não resolvemos os problemas, quando nós não temos coragem para resolver problemas. Quando procrastinamos. Uma das piores coisas do mundo que pode existir no coração da gente é a procrastinação. O que é o procrastinar? Amanhã. Ah, deixa para amanhã, deixa para amanhã. A vida é hoje mesmo, né? Deixa para amanhã. Tem coisas que você pode deixar para amanhã, mas pode ser que o amanhã não chegue. E aí, como é que você vai fazer? Deus abençoe a todos nós. Coragem. Sou eu, não tenhais medo. Senhor, salva-me. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar aqui agora os pais que receberam a vela no início da celebração, podem vir aqui à frente. O padre é feio, mas não morde não, tá, gente? Podem vir aqui à frente. E Deus sabe, né, o quanto que vocês se empenham para ser luz na família de vocês. Há quanto tempo que vocês são pais? Há quanto tempo que você é pai? 27 anos. Há quanto tempo que você é pai? 32 anos. Há quanto tempo que você é pai? 37 anos. Quanto tempo que você é pai, meu filho? Você é pai? Nem sabia. Há 8 anos. Há quanto tempo que você é pai? Pois é, há 27 anos, há 32 anos, há 8 anos, o barco da paternidade está no mar da vida, não é isso? Quantas tempestades vocês enfrentaram sendo pai e assumindo a vocação de um pai? Quanta coisa você já passou com sua família? Quantas vezes você teve que levar o seu filho para o hospital de madrugada porque estava passando mal? Quantas vezes você coçou a cabeça assim e disse: meu Senhor, salva-me porque o dinheiro não está dando não, está tendo mais conta do que salário? Quantas vezes você passou por isso? São as aflições da vida, são as contrariedades da vida, são os ventos contrários. Mas quando você assume uma vocação por amor, não tem como mais voltar. Sou pai, serei pai eternamente até no céu. Então, quando nós assumimos uma vocação, a gente tem que seguir em frente. E vocês estão seguindo em frente. Deus está com vocês.
Coloque Jesus na barca da vida de vocês e sigam a vocação determinada por Deus. Deus quis e vocês disseram sim. Os filhos de vocês são gratos pelo sim que vocês deram à vida. A igreja é grata ao sim de vocês por vocês gerarem novos cristãos, por trazerem almas ao mundo. A igreja é grata por vocês. E aí, pais que estão na travessia da vida, tenham coragem, tenha Jesus com vocês, não tenha medo. O barco já está em alto mar, né? 32 anos, não dá mais para voltar para aquela vidinha de solteiro, dá? Não dá, porque é padre, 30 e tantos anos eu sou pai. Não dá mais para voltar para aquela vida de jovem, né? Assim, sem nenhuma responsabilidade. Não dá mais para voltar. Assumam a responsabilidade que Deus confiou a vocês. E essa responsabilidade, ela vem do alto. Não é uma responsabilidade que vem do homem, ela vem de Deus. Deus escolheu vocês para educar vidas. Deus educou vocês para serem exemplos. Seja o melhor que você pode ser para o seu filhinho, para a sua filhinha. Nunca queira ser pai igual a ninguém. Queira ser pai à sua maneira e como Deus quer. Vocês são filhos, porque ninguém veio da cegonha. E dos seus pais, vocês aprenderam muita coisa. E que hoje vocês estão repassando para os seus filhos. Louvado seja Deus. Qual que é a semente que vocês estão deixando no coração de seus filhos? São essas sementes que os seus filhos também colocará no coração dos seus netos, dos seus bisnetos. Não dá mais para voltar quando se assume com amor uma vocação. Assumir uma vocação é também assumir uma cruz. Assumir uma vocação é também por vezes chorar, mesmo que sozinho, sem ninguém ver. Porque como diz aquela música, né? Homem não chora. Mas quantas vezes vocês já choraram? Quantas vezes vocês já choraram? Talvez as lágrimas não escorreram nos olhos, mas na alma. E a lágrima que escorre na alma, ela é muito mais dolorida da que escorre no rosto. Mas Deus, Ele é Pai. Nós chamamos Deus de Pai. Olha só para você ver, que honra que vocês têm ao serem chamados de Pai, porque nós também chamamos Deus de Pai. Então eu rezo para todos vocês, pais. E ali está São José, que foi um bom marido, que foi um bom pai. Acolheu Jesus. Quando Jesus estava sendo ameaçado de morte, pegou sua esposa Maria, foi para o Egito, protegeu o menino Jesus. O pai tem a função de proteger, mas o pai também tem a função de amar. Amar do seu jeito, à sua maneira. Nem todo pai diz: filho, eu te amo. Mas tem pai que diz assim: filho, comprei para você esse videogame que você tanto queria. Está aqui, ó. Filho, vamos comigo fazer uma caminhada, conversar sobre a vida. Você não está dizendo eu te amo, mas você está falando com o testemunho que o seu filho é importante para você. Está vendo Jesus nos braços de São José? E como que José acolhe com carinho Jesus? Então, acolha assim também os seus filhos. Acolha assim também a paternidade. E de José nós recebemos o exemplo. Se esforcem para serem bons pais, para serem bons maridos. Bem, vocês não serão maridos perfeitos e nem pais perfeitos, mas se esforcem para ser aquilo que Deus quer no plano da família. Deus conta com vocês, papais. Deus conta com vocês. E também nós recordamos nesse momento vários pais que não estão mais aqui presentes fisicamente. E talvez muitos de vocês já não tenham papai mais perto de vocês. Eu, por exemplo, não tenho meu pai perto de mim mais.
Meu pai faleceu no ano de 2020, dezembro de 2020. E sou muito grato pela vida do meu pai, Walter das Mercês Costa. Se eu sou padre hoje, se hoje eu estou aqui, foi porque o meu pai esteve comigo, enfrentando as tempestades da minha vocação, esteve no barco também da minha vida. Todo mês, quando fazia filosofia, meu pai ia ao seminário, para poder me ajudar a concluir a faculdade de filosofia. Todo mês, tirava um pouquinho do salário dele, para poder ajudar na minha formação sacerdotal. Então, se hoje eu sou padre, eu sou grato ao meu pai. E para mim hoje, não é um dia de tristeza, porque tristeza é uma coisa muito ruim. Hoje para mim é um dia de gratidão, porque eu tive um pai, do seu jeito, à sua maneira, que cuidou de mim e que cuidou da minha vocação. Outra coisa importante que os pais também têm que fazer: acreditar no sonho de seus filhos, incentivar o sonho de seus filhos. O meu pai acreditou no sonho que Deus plantou no meu coração e me incentivou. Por isso eu sou muito grato a ele. Então, assim, os pais que estão aqui e os pais que já se foram, mas que se fazem presente aqui por meio de vocês, porque de alguma forma vocês são extensão do papai e da mamãe e da família. Nós somos um pouquinho dos nossos pais. Fazemos a síntese, porque nós não somos repetição dos nossos pais, mas nós somos a síntese dos nossos pais. Quanta coisa que você carrega que é do seu pai. Alguns temperamentos, alguns dons, alguns talentos. Quantas coisas que você carrega que é coisa que você recebeu do seu pai. E quantas coisas que seu filho hoje faz, exerce e é porque se espelhou em você, né? Então, pais, olha, eu quero que vocês agora acendam a luz da fé e entendendo que não existe escuridão capaz de nos desanimar. Não existe escuridão com Jesus. Vocês estão no alto mar, o mar da vocação, a paternidade. Não tem como mais voltar atrás. Vai ter problema? Tem problema? Mas Deus está no nosso barco, Deus está no barco de vocês. Então sigam em frente, naveguem pelo mar da vocação paterna. Tenha sempre Deus como pai e José como exemplo. E aí vocês podem acender as velas aqui no altar. Que Deus os ilumine. Que Deus os ilumine. E essa vela, vocês não jogam fora não, tá? Guarda ela quando vier alguma escuridão na sua vida. E aí você vai acender essa vela quando você passar por alguma escuridão na sua vida familiar, na relação com seus filhos. E aí você vai acender essa vela e vai dizer: Senhor, salva-me, ajuda-me, dai-me coragem, dai-me força, não me deixe desistir. Senhor, eu sei que tenho os meus pecados, tenho os meus erros, mas eu quero dar o melhor de mim para minha família. Eu quero dar o melhor de mim para minha esposa, eu quero dar o melhor de mim para os meus netos. Eu quero dar o melhor de mim para Deus. Eu quero continuar navegando no mar da paternidade. Eu quero ser um bom pai. Desejo ser um bom pai. E é somente com Deus, nosso bom pai, que a gente consegue. E assim, nós vamos cantar essa música do Monsenhor Jonas Habib, que diz: impossível voltar quando se escolhe a vocação certa. Não dá mais. Sigamos para o outro lado da margem. Sigamos em direção ao outro lado da margem. Vamos cantar e meditar essa canção. Obrigado, pais, pelo sim que vocês deram à vida. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá
a força. É o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente. É o amor de Deus. Não dá. Vai escutando essa música, vai rezando. Tem mais pra ver. Vai pensando nos momentos bons que você teve com seus filhos. Seguro. E também nos momentos que você enfrenta de dificuldade. Impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento E o forte vento forte que me leva pra frente. que me leva pra É o amor de Deus. É o amor de Deus. Mais uma vez o refrão. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente. É o amor de Deus. Na bênção nupcial, o padre ou o diácono, ele reza assim: que os dois, marido e mulher, possam viver longos e felizes dias, e que eles possam ver os filhos de seus filhos, e após uma vida longa e feliz, alcancem o reino dos céus. É assim, paz. Continue navegando, continue se esforçando, continue sendo o melhor que vocês podem ser para a sua família. Você é a luz da sua casa. Você é a luz e deve ser luz para os seus filhos. Há muita cobrança? Sim. Mas ame mais, cobre-se menos. Amando mais, as bênçãos vêm e os erros são menos frequentes. Ame mais, se cobre menos. Amando a Deus e amando a família, as bênçãos virão. Que Deus ilumine a vida de vocês. E iluminados por Deus, iluminemos as nossas famílias. Assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora, Pai, vocês podem